L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Salve, salve, rapaziada! Vocês estão escutando Para Acabar com o Juízo, episódio 183, 188? Deixa eu conferir aqui. Episódio especialmente feito na rede, não na rede mundial de computadores, na World Wide Web, também na World Wide Web, né, que por aqui ele vai, mas 187. Mas numa rede de sala de estar mesmo, uma redezinha de deitar, assim, porque eu estou morrendo de cansaço. São agora 9h42 do dia 24 de abril, ainda é uma quinta-feira. Esse episódio ainda vai sair na quinta. Meu podcast que sai tardiamente. Hoje eu passei o dia atualizando o Spotify, vendo se apareceu algum podcast, que eu nunca sei os dias que os podcasts lançam, né? Porque nem todos lançam na quinta-feira como esse. Um dia fácil de lembrar. Mas nenhum atualizou, não mudaram episódios novos, com exceto o Café da Manhã da Folha de São Paulo, que é café com leite, né? Ele sempre posta quase todo dia da semana. Porra, essa piada eu nem vi vindo, hein? Você vê como é que o inconsciente trabalha. Eu sei que trabalhei, falando em trabalhar, ó, Associação Livre já funcionando. Trabalhei muito hoje, mais do que deveria, eu acho, tô cansado, tô meio esgotadinho. Mas o dever chama. Que dever é esse? O dever de ler 20 minutinhos do Antiédipo com você, com vocês. Deixa eu botar o despertador aqui. Também que eu acho que tem um ânimo da minha parte de estarmos no capítulo 4. Vocês gostaram da abertura da temporada? Deixem nos comentários o que vocês acharam. É isso. Despertador para 10 horas e 3 minutos. Meu cérebro para de funcionar precisamente às 8 da noite, então não vai estar funcionando muito bem. E hoje também não tem consulta, nem lápis para anotar, porque eu estou na rede mesmo, assim, com uma mão segurando o celular e com outro livro, as pernas para cima, relaxando as varizes, tal como uma senhora. Mas meu avô teve varizes sérias também, então não só as senhoras têm varizes, né? Bom, capítulo 4, que alegria de estar aqui. Página 364 também. Capítulo 4, 1.2. O inconsciente como ciclo. Bora lá. Por isso, a necessidade de mantermos 3 conclusões. Caramba, o bom é que ele já começa o capítulo com 3 conclusões. Primeiro, do ponto de vista da regressão, o que tem sentido tão somente hipotético, é o pai que é primeiro em relação ao filho. Lembrando aí, né, só em sentido hipotético, né, porque realmente, né, você só tem pai como quando você tem um filho, então não tem como, né, ser só hipotético, no sentido da lógica. Lembrando que a pergunta deles é quem é que vem primeiro, né, o pai, o filho, o ovo ou a galinha. É o pai paranoico que edipianiza o filho. A culpabilidade é uma ideia projetada pelo pai antes de ser um sentimento interior experimentado pelo filho. Primeiro é o campo social. O primeiro erro da psicanálise é de fazer como se as coisas começassem com o filho, na interioridade da disputa, né, dos impulsos e dos instintos com a moral social. É isso que leva a psicanálise a desenvolver uma absurda teoria do fantasma, que é da fantasia, né, segundo a qual o pai, a mãe, suas ações e paixões reais devem ser primeiramente compreendidas como fantasmas, entre aspas, da criança, abandono freudiano do tema da sedução, porque essa é a grande teoria, né, que já foi conversado, você volte lá no capítulo 1, mas o Freud abre mão da teoria da sedução, que as crianças estariam sendo molestadas, principalmente meninas, molestadas pelos adultos, que seria muito pesado, né? Ele fala que, na verdade, aí cria um conceito muito interessante, né, de realidade psíquica, na verdade, que essas fantasias, fantasmas são constituídos pela realidade psíquica, que são válidos no sentido de que, sim, o sujeito as vivenciou, mas na dimensão inconsciente. O problema é que Freud ignorou que talvez viveu também na dimensão bem real da coisa mesmo, né? Que estupro rola torto e direito e abuso é a coisa mais comum desse Brasil baranil e também de Viena. E essa que é a teoria, abandona a teoria do tema de sedução em função da do fantasma. Segunda conclusão,
Se a regressão, tomada de maneira absoluta, se revela inadequada, é porque ela nos encerra na simples reprodução ou geração. E mais, com os corpos orgânicos das pessoas organizadas, ela só atinge o objeto da reprodução. Só o ponto de vista do ciclo é categórico e absoluto, porque ele atinge a produção como sujeito de reprodução. Isso é, atinge o processo de autoprodução do inconsciente, unidade da história, da natureza, do homo natura e do homo história. Se a regressão, vou voltar lá no começo, se a regressão tomada de maneira absoluta se revela inadequada, é porque ela nos encerra na simples reprodução ou geração. Porque eu não sei o que eles estão chamando de regressão aqui, né? Mas essa regressão ao próprio filho, né? E mais, com os corpos orgânicos das pessoas organizadas, ela só atinge o objeto da reprodução. Tá. Eu não peguei que tipo de regressão estão falando. Ah, tá, do ponto de vista da regressão. Eles começaram com isso, aí tá lá atrás, eu não vou ver isso não, mas enfim. Dá para entender que esse ciclo fica meio reprodutivo, né? Mas tinha que ver de uma maneira cíclica, onde seja produzido. Só o ponto de vista do ciclo é categórico e absoluto, porque ele atinge a produção como sujeito de reprodução. Mas o processo, a ciclicidade e categorização e absoluteza do processo, isso atinge o processo de autoprodução do inconsciente. Unidade da história e da natureza, do homo natura e do homo história. Certamente, então vamos seguir aqui. Certamente não é a sexualidade que está a serviço da geração, mas a geração progressiva ou regressiva é que está a serviço da sexualidade como movimento cíclico, pelo qual o inconsciente, permanecendo sempre, entre aspas, sujeito, fecha aspas, reproduz a si próprio. Ah, beleza, é a autoprodução do consciente mesmo que funciona mais pelo registro da sexualidade, né, mais do que da reprodução. Estou tendo uma reprodução biológica mesmo, né? Essa inversão de chave. Primeiro a sexualidade antes que a reprodução, né? Bem interessante. Portanto, já não é o caso de perguntar quem é primeiro, o pai ou o filho, porque uma questão como essa só cabe no quadro do familismo. O que é primeiro é o pai em relação ao filho, mas só porque o investimento social é primeiro em relação ao investimento familiar. É primeiro o investimento do campo social no qual estamos imersos, e ao mesmo tempo o pai, o filho e a família enquanto subconjunto desse campo social. O primado do campo social, bonito isso, né? Primado do campo social, aqui que estamos. Como o termo do investimento do desejo, define o ciclo e os estados pelos quais o sujeito passa. O segundo erro da psicanálise, no próprio momento em que ela acabava de separar a sexualidade da reprodução, porque ela realmente faz isso, né? A sexualidade dela tem um quê de perversão, porque ela se satisfaz sem necessariamente reprodução, foi ter permanecido presa a um familismo obstinado, que a condenava a evoluir unicamente no movimento da regressão ou da progressão. Uma sexualidade regressiva é aquela que não reconhece a sua importância de ser canalizada para a reprodução, né? Tem esse sentido. E progressiva é aquela que vai juntando. Até Reich tem isso também, infelizmente. É a coisa da genitalização da sexualidade, né? Mesmo a concepção psicanalítica da repetição continua prisioneira de um tal movimento. Terceira conclusão. Finalmente, mantemos o ponto de vista da comunidade, que é disjuntivo, ou dá conta das disjunções no ciclo. Não é somente a geração que é segunda em relação ao ciclo, mas também a transmissão é segunda em relação à informação ou comunicação. A revolução genética só se deu quando se descobriu que não há transmissão de fluxo propriamente dita, mas comunicação de um código, de uma axiomática, de uma combinatória que informa os fluxos. Estou falando aí dos códigos genéticos mesmo, né, da genética da biologia. Ocorre o mesmo no campo social. Sua codificação ou a sua axiomática definem nele, primeiramente, uma comunicação dos inconscientes. Esse fenômeno da comunicação, que Freud encontrou marginalmente em suas observações sobre o ocultismo, constitui de fato a norma e relega para segundo plano os problemas de transmissão hereditária que agitavam a polêmica Freud-Jung. Então não é tão hereditário, mas é uma comunicação, né, do inconsciente. Nota de rodapé 4, foi também na perspectiva dos fenômenos marginais do ocultismo que o problema, aliás, fundamental da comunicação dos inconscientes foi levantado primeiramente por Spinoza, na 17ª carta a Pierre Baillien, e depois por Frederick William Henry Myers, que viveu de 1843 a 1901, William James, que viveu de 1842 a 1910, e Henri Bergson, que viveu de 1859 a 1941. Caramba, Bergson viveu até bastante tempo, né? É isso? Não, nem tanto, 82 anos. Seguindo,
No campo social comum, a primeira coisa que o filho recalca, ou que tende a recalcar, ou que tenta recalcar, é aparentemente o inconsciente do pai e da mãe. O fracasso desse recalcamento é que aparece como base das neuroses. Todavia, essa comunicação dos inconscientes não tem absolutamente a família como princípio, mas isso sim a comunidade do campo social enquanto objeto de investimentos do desejo. Porque senão a gente cai nessa armadilha, né, da comunicação familiar, das heranças só familiares, sendo que na verdade essa família está toda imersa ali, né? São os pais, os avós que faliram, as mães que abortaram. Então não tem nada de constelação familiar, né? Tem toda uma dinâmica de possibilidade com problemas de saúde coletiva, com problemas de economia, com problemas políticos muito sérios que vão atravessando os corpos dos sujeitos, né? Acho que tá dando pra escutar daqui, né? Apoio o celular no meu peito aqui pra ficar com a mão livre e não ficar segurando ele. Espero que dê. Tá tipo uma lapela inclinada, assim, uma lapela deitada. Acho que é isso, né? Isso. Sob todos os aspectos, a família nunca é determinante, mas apenas determinada. Primeiro como estímulo de partida, em seguida como conjunto de chegada. Finalmente como intermediário ou interceptação de comunicação. Beleza, um consciente com um ciclo, fechamos. 4.1.3, primado do investimento social, seus dois polos, paranoia e esquizofrenia. Isso aqui é bem importante, vai ficar agitando, já agita o livro todo, né? Mas agora vai agitar bastante, a gente vai ter até gráfico em breve. Essa seção, esse parágrafo é um pouco maior. Se o investimento familiar é apenas uma dependência ou uma aplicação dos investimentos inconscientes do campo social, isso é verdade, tanto em relação à criança quanto em relação ao adulto, se é verdade que a criança, através da territorialidade mãe e da lei pai, isso aqui é bem lacaniano, né? Então tem a coisa será que o território tem uma coisa de função materna, na cabeça do Guattari, uma tradução? E a lei papai já visa as esquisas e os fluxos codificados ou axiomatizados do campo social, devemos fazer com que a diferença essencial passe no seio desse domínio, ou seja, no domínio do campo social. O delírio, ou seja, a produção inconsciente, é a matriz em geral de todo investimento social inconsciente. O delírio como a matriz geral, né? Legal. Todo investimento consciente mobiliza um jogo delirante de desinvestimentos, de contra-investimentos, de sobreinvestimentos. Mas nesse sentido, já vimos que há dois grandes tipos de investimento social. Um segregativo e outro nomádico. A gente viu isso no capítulo 2 principalmente, mas a gente trabalhou bastante isso no capítulo 3 também. Que são os dois polos do delírio. Um tipo, o polo paranoico, fascistizante, que investe a formação de soberania central e a sobreinveste. Investe a formação de soberania central e sobreinveste, fazendo dela a causa final eterna de todas as outras formas sociais da história, que contra-investe os enclaves ou a periferia e desinveste toda livre figura do desejo. Então tem contra-investimento e desinvestimento, né? Desinvestimentos, contra-investimentos e sobreinvestimentos. Então ela faz o quê? Investe a formação de soberania central, né, que tem essa centralização no caráter paranoico e fascista, um núcleo central de significado, de significância, um núcleo também central de poder, essa nuclearização, centralização soberana. Isso, e a sobreinveste, fazendo dela a casa final e eterna de todas as outras coisas, as formas sociais da história, que contra-investe os enclaves ou a periferia, né, se recusa essa coisa dispersa da periferia e dos enclaves, e desinveste toda a figura do desejo. Sim, são de vocês, de classe ou de raça superior. E um tipo... Pronto, é isso, né? Esse é o polo segregativo fascistizante paranoico. E um tipo de polo, o polo esquizo-revolucionário, que segue as linhas de fuga do desejo, que passa o muro e que faz com que passem os fluxos, que monta suas máquinas e seus grupos em fusão nos enclaves ou na periferia, precedendo ao inverso do precedente. Então é sempre uma coisa mais periférica, né, mais marginal mesmo. O Guattari faz a diferença entre periférico e marginal, que é até interessante, assim, no Cartografias do Desejo, se eu não me engano, né, que ele fala que não é tão interessante marginalizar porque tem um caráter precário, né, e ele não gosta de romantizar essa precarização do desejo, assim. É porque desejo tem que ser precário.
E um tipo polo esquizo-revolucionário que segue as linhas de fuga do desejo, que passa o muro e faz com que passem os fluxos, que monta suas máquinas e seus grupos em fusão, nos enclaves ou na periferia, procedendo ao inverso do precedente. 2 pontos. Não sou um de vocês, sou eternamente da raça inferior, sou uma besta, um negro. Lembra muito a música do que talvez Lesse Deleuze, né, o Marcelo Yuca. Lembra aquela música lá do B, lá do A do Rapa, que eu gosto muito, né, que é: não abro mão da mitologia negra para dizer eu não pareço com você. Há um despacho na esquina do futuro com oferendas garimpadas todo dia. Com oferendas garimpadas todo dia. Eu vou chegar a pedir e agradecer, pois a vitória de um homem às vezes se esconde no gesto simples que só ele pode ver. Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia vou encarar com fé em Deus. Essa música é muito boa. E esse disco é muito bom, um dos meus discos brasileiros favoritos, eu acho. Lá do B, lá do A. Começa com Tribunal de Rua, que é uma baita música. Tem a famosa A Minha Alma Tá Armada. Tem Me Deixa. Tem Cristo e Oxalá, que é uma música bonita também. A Celiuca, né? Bicho é gênio, bicho é gênio. Tem O Homem Amarelo, caralho, essa música é muito foda. O Homem Amarelo do Samba do Morro. Até ouvi esse disco amanhã. Hoje eu vou dormir. As pessoas de bem dizem que não se deve fugir, que isso não é bom, que é ineficaz e que é preciso trabalhar por reformas. Eles estão cutucando todo mundo. Mas o revolucionário sabe que a fuga é revolucionária. Withdraw, freaks, com a condição de levar consigo a toalha ou de fazer fugir um pedaço do sistema. Withdraw, que é a palavra para recolhimento, né? Recolhida, retirada. E freaks, os esquisitões, será? Withdraw freaks, a retirada dos esquisitões, será que é isso? Não sei se esse freaks é nesse sentido. Com a condição de levar consigo a toalha ou de fazer fugir um pedaço do sistema. É preciso passar o muro, mesmo fazendo-se negro, à maneira de John Brown. Aí hoje vamos ficar sem... não, tá aqui a referência. George Jackson. Aí vocês usam pessoas negras, né, cara? Falam que é bom, vocês falam um pouco, mas enfim. Deixa abaixo! George Jackson, entre aspas, pode ser que eu fuja, mas ao longo da minha fuga buscarei uma arma. Aí tem uma notinha do tradutor. John Brown, que viveu de 1800 a 1859, foi um advogado abolicionista norte-americano. E George Jackson, que viveu apenas 30 anos, de 1941 a 1971, foi um militante negro, membro do Black Panther Party, que foi preso e tem uma autobiografia, ou um escrito. Também é mencionado pela Angela Davis, se eu não me engano. Sem dúvida, de um a outro desses polos do delírio, do paranoico ao esquizofrênico, as surpreendentes oscilações do inconsciente, a maneira pela qual se desprende uma inesperada potência revolucionária, às vezes até mesmo no seio dos piores arcaísmos. Isso é verdade, né? Acontece essas doideiras. Isso aqui dá vontade de parar para comentar, né? É muito doido. Tem muito filme sobre isso, né? A maneira pela qual se desprende de uma inesperada potência revolucionária, às vezes até mesmo dos seios dos piores arcaísmos, né? Não só como brotando algo apesar de, né, que aí, e acho que seria um pouco dicotômico, Foucaultiano, mas dentro de mesmo, né? É coisa que depois no Platão eles vão bater muito na tecla que há raízes no rizoma e há rizomas na raiz, na arborescência. É sempre a arborescência, é mais uma questão de diagrama, né, de pragmática do que fazer, do que necessariamente escolher um lado, né, nesse sentido, assim. Não escolher um lado, né, mas tentar essa pureza. Inversamente, a maneira pela qual isso vira e se mantém fascista, pelo qual isso cai no arcaísmo. Limitemos-nos a alguns exemplos literários. O caso Celine, o grande delirante que evolui, comunicando-se cada vez mais com a paranoia do pai. O caso, não sei quem é Celine. O caso Kerouac, que é o John Kerouac, o artista... É John Kerouac? Jack Kerouac? É o cara do On the Road. O artista que recorre aos mais sóbrios meios, aquele faz uma fuga, entre aspas, revolucionária, que se reencontra em pleno sonho da grande América, e depois, na busca de seus antepassados bretões de raça superior, ou seja, descabou tudo, né? O cara doido de speed, escrevendo pra caralho, a maior liberdade da América, acaba no final da vida procurando seus ancestrais bretões de raça superior. Não será esse o destino da literatura americana, o de ultrapassar limites e fronteiras, de fazer passar os fluxos desterritorializados do desejo
mas também de levá-lo sempre e arrastar territorialidades fascistizantes, moralizantes, puritanas e familistas, o que, mais uma vez, vai ser trabalhado também no primeiro platô, né? Vai ser muito trabalhado também essa ideia do Deleuze sobre a literatura americana, né? Americana mesmo, dos Estados Unidos. No Diálogos com a Claire Parnet, que vai ser publicado em 77, se eu não me engano, que vem então entre, né, o Antiédipo no Platôs, e grande parte dele vai influenciar também algumas críticas no Mil Platôs, críticas no sentido crítica literária mesmo, né? E aí você já do Neida, no primeiro Platô, né, que é a introdução, o resumo, você tem do nada uma crítica à literatura americana, assim, né, uma crítica sobre a literatura americana. Parece meio do Neida, mas é nesse sentido aqui, né, essa releitura desse trecho. O que são os territórios do rizoma, o que são as arborescências, tal, qualquer da superioridade da literatura anglo-saxônica, né, que também está no Diálogos, como Deleuze e Guattari gostam muito de repetir e recortar o que eles mesmos já falaram, já escreveram. Bom, para a gente começar a amarrar, né, porque está chegando, estas oscilações inconscientes, essas passagens subterrâneas, rizomáticas, de um tipo a outro no investimento libidinal, frequentemente a coexistência dos dois formam um dos objetos principais da esquizoanálise. Aí a gente está começando a definir o que o capítulo propõe, o que é a esquizoanálise. Os dois polos unidos por Arthur na fórmula mágica, heliogábalo anarquista, entre aspas, a imagem de todas as contradições humanas e da contradição no princípio. Ou seja, eles estão recusando a ideia da dialética, né? Eles estão sustentando a ideia da produção desejante como contradição mesmo, entre o polo esquizo e o polo paranoico, entre a revolução e o arcaísmo fascista. Mas passagem alguma impede ou suprime a diferença da natureza entre os dois, nomadismo e segregação. Se podemos definir essa diferença como sendo aquela que separa paranoia e esquizofrenia, estou desligando aqui o alarme só para terminar de ler esse período. Se podemos definir essa diferença como sendo aquela que separa paranoia e esquizofrenia, é porque, de um lado, já distinguimos o processo esquizofrênico, entre aspas, abertura, fecha aspas, dos acidentes e recaídas que o entravam ou interrompem, o desmoronamento, que é a diferença do farrapo esquizo, né, que eles vão falar, não é o esquizo institucionalizado, é o processo esquizofrênico que eles estão falando no capítulo 1. E por outro lado, porque já colocamos tanto a paranoia quanto a esquizofrenia como independentes de toda pseudo-etiologia familiar, fazendo incidir diretamente no campo social, os nomes da história e não o nome do pai. Então por que manter, né, esquizofrenia e paranoia, mas muito mais com essa produção desejante, esse registro do campo social, mais que um registro familista. Apesar de que é isso, né, eles não explicam muito como um processo esquizofrênico se torna um processo paranoico, eles só usam essa imagem, mas a gente pode ver como que isso se dá. Mas esse se dá no campo da molecularidade, da molaridade, que é inclusive o que eles vão falar no próximo parágrafo, né? O 4.1.4 é molar e molecular. Lições aí, coisas para nosso próximo encontro. Vocês veem que anda, né? O capítulo 4 ele voa. Beleza, minha gente. Chegamos então na página 367. Viu? Lemos um monte hoje, lemos na rede ainda. Falei que daqui pra frente vai ser mais rápido. Eu preciso marcar aqui. Tá marcadinho aqui. Espero que esteja marcado. Nos vemos na semana que vem. Você já sabe, eu já sei, se você quiser ler. Tem muito tempo que ninguém lê aqui. Se alguém quiser ler, por favor, se voluntarie. Comente lá no Spotify, dá um oi no Instagram, manda um e-mail. Eu tô voltando a postar esses episódios no Blue Sky, não uso mais o X, tanto faz, né? Essas coisas de qual rede gigante vou usar, mas também não tanto faz, tanto assim. O X tá tóxico pra caralho, o Twitter. Até chamei de X, né? Nem falei Twitter. Mas enfim, espero que nos vejamos em breve. Sinto saudades de você. Um forte abraço, um beijo no seu coração e, bom, fica bem.